Queridos irmãos, queridas irmãs, tinha vários discípulos, entre os quais André, como também o seu irmão Pedro, os irmãos João, futuro evangelista, e também Tiago. De João Batista. Na missa de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Mas no Evangelho de São João, capítulo 1, há as informações que nós encontramos no Evangelho de hoje sobre André e Pedro, Simão Pedro, são completadas essas informações pelo capítulo 1 de São João. O capítulo 1 de São João conta que João estava ali junto ao lago da Galileia, quando estava com os dois discípulos. João Batista era batizava, fazia várias. Naquele momento, João Batista estava com André e estava também com João. Então, João Batista, junto ao lago de Genezaré, certa manhã, acompanhado de André e de João, o futuro evangelista, quando Jesus veio se aproximando. Então, João Batista, mostrando Jesus, falou assim: eis aí, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, a partir dessa indicação de João Batista, André e João, os dois que estavam ali junto de João Batista, eles então se dirigiram a Jesus, perguntando: Senhor, onde moras? Jesus falou assim: vem comigo. Então eles vieram, os dois foram com Jesus, para onde Jesus estava hospedado. E ali entabularam com Jesus uma conversa, e André, então, diante daquela conversa com Jesus, resolveu chamar o seu irmão Pedro para participar também. Então Pedro foi chamado e os três ficaram ali conversando com Jesus praticamente o dia todo. Depois, é claro, Jesus ficou ali hospedado naquela casa, André, Pedro e João foram embora. Na manhã seguinte, André e Pedro, que eram pescadores, João também era pescador. João Batista não, João, o futuro evangelista, filho de Zebedeu, era também pescador. Então, eles foram para o lago a fim de pescar. E Jesus, passando por ali, avistou então André e Pedro, Simão Pedro, e se dirigiu a eles dizendo: vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Então os dois, André e Pedro, vão deixar as redes para seguir Jesus. Foi
um primeiro chamado que Jesus dirigiu a André e a Pedro, Simão Pedro. Então, a partir desse momento, os dois irmãos, Simão Pedro e André, passaram a caminhar com Jesus. A partir desse momento, outros discípulos vão ser chamados, até formar o grupo dos 12 que Jesus tensionava ter como seus seguidores. Então, André foi aquele que apresentou o seu irmão Simão Pedro a Jesus, chamado por Jesus, ali naquele momento que João Batista apresentou Jesus a ele. Então, André foi para a casa onde Jesus estava hospedado, com João Evangelista, e dessa conversa ele se entusiasmou e foi procurar o seu irmão, dizendo: Simão, nós encontramos o Messias, venha que eu vou apresentá-lo a ti. E assim, André vai apresentar Simão Pedro, e a partir desse momento, aquela dupla vai ser, na lista dos discípulos, 2 discípulos muito próximos de Jesus, Simão Pedro e André. Eu queria exatamente fazer essa referência àquela explicação dada ao evangelista, ao Evangelho de São João, porque nós vemos então André sendo o instrumento para o chamado de seu irmão Pedro, Simão Pedro. Foi André que levou Simão Pedro até a casa onde Jesus estava e que colocou Simão Pedro em contato com Jesus, o que vai fazer com que na manhã seguinte, ao vê-los lá, Jesus ao vê-los, Simão e André pescando, os chamou dizendo: vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Então André foi um instrumento para o chamado de Pedro. Pedro vai ser chamado porque Jesus, recebendo em sua casa o irmão de André, já se conversou com ele e já houve um primeiro contato que vai levar ao chamado da manhã seguinte. O que isso nos ensina? Nós, meus irmãos, somos todos, de certo modo, apóstolos de Jesus, enviados como mensageiros para evangelizar o mundo de hoje. E todos nós temos então em André um exemplo de alguém que levou o seu próprio irmão a ser um dos discípulos de Jesus. Aplicando isso a nós, nós somos discípulos chamados por Jesus para segui-lo e trabalhar pelo seu reino. Então nós precisamos ser também, a exemplo de André, instrumentos para que outros, através de nós, sejam chamados a seguir Jesus. Quem sabe a nossa própria família, quem sabe dentro dos nossos próprios irmãos, a gente vai ter oportunidade de ser instrumento para o chamado desse nosso irmão para um contato maior com Jesus. É isso que a missa de hoje está nos lembrando. André, esse apóstolo tão importante, ele vai trabalhar depois da ascensão de Jesus aos céus, ele vai trabalhar, segundo as informações que nós temos, na Rússia. Ele vai ser um grande apóstolo
que vai trabalhar numa região vasta da Rússia, e ele vai ser um instrumento importante entre os discípulos de Jesus, os 12 discípulos. Ele sempre é citado em segundo lugar. Em primeiro lugar, Pedro. Em segundo lugar, André. Porque ele foi muito importante para a obra de Jesus. Que nós sejamos, a exemplo de Santo André, instrumentos para que, através de nós, outras pessoas também possam seguir Jesus e trabalhar pelo seu reino. Assim seja.